Na aula passada, eu expliquei como para o shift para dois símbolos, tem uma decomposição do espaço de parâmetro, esse é o par de matriz, como união do fecho das componentes principais, depois o conjunto de elipticidade, conjunto de parâmetros tal que existe uma órbita periódica cujo produto associado é elíptico e depois o fecho das componentes obtidas tomando as componentes livres, o fecho das componentes livres e tomando as imagens inversas. Então, isso está dando todas as componentes do conjunto de hiperbolicidade. Então, em particular, vai ser ver a partir dessa decomposição que o conjunto de elipticidade e o conjunto de hiperbolicidade têm a mesma fronteira, que é o complemento da união dos dois. Eu mencionei que há um resultado mais geral, menos preciso nesse caso, que é um teorema do Arthur, que afirma que, de fato, o conjunto de elipticidade, então isso para o sigma, digamos, um subshift geral, que o conjunto de elipticidade, de fato, é denso no complemento do conjunto de hiperbolicidade. Então, isso é para o shift completo com dois símbolos, e isso poderia ser válido em geral, mas o resultado não é conhecido em geral. Essa propriedade mais forte. Então, eu vou, como a demonstração, a prova do teorema do Arthur é simples, eu vou explicar essa prova. Então, de fato, a prova é baseada na proposição seguinte, que é interessante por si mesmo. Considera a matriz A1, AN, SL2R, e forma o produto A star, que vai depender de um parâmetro θ, e estou fazendo, digamos, nessa ordem, enfin, não tem importância. Então, estou intercalando uma rotação Rθ, então Rθ é a matriz da rotação por θ, entre cada AI. Okay? Então, se a star θ não é elíptico para algum pequeno intervalo de θ menor que θ0, então se você não consegue, alors é uma perturbação bastante explícita dos AI. Estou olhando esses produtos dos AI, perturbando os AI por rotações, pequenas rotações, e estou assumindo que eu não vou conseguir entrar no local de elipticidade. Então, se isso não é elíptico para θ pequeno, então, de fato, o produto é grande, o produto A star zero, que é o produto das matrizes em teste de perturbar, tem uma norma que é, de fato, exponencialmente grande, assim. Ok? Bom, eu vou mostrar essa estimativa, mas é claro que essa estimativa implica o teorema do Arthur, como eu expliquei, se você não consegue perturbar para criar esse produto elíptico, então isso quer dizer que a hipótese vai ser satisfeita para algum pequeno θ0, e então você
vai mostrar uma estimativa exponencial para os produtos, e a gente sabe que se os produtos estão crescendo exponencialmente rápido, isso implica que o parâmetro erra no conjunto de hiperbolicidade. Ok? Então, temos que mostrar essa estimativa. Então, uma pequena observação preliminar, antes de começar a prova estritamente falando, se você tem uma matriz MSL2C, vai ser importante fazer uma perturbação complexa na prova dessas matrizes que são reais aqui. Mas se você tem uma matriz SL2C agindo sobre a esfera de Riemann, desta vez, P1C, e se você assume que o traço de A não pertence ao intervalo menos 2, 2, aqui o traço a priori é complexo, mas estou assumindo que o traço não é nesse intervalo real. Então, isso quer dizer que existe, A tem autovalores lambda S, lambda U, inverso um do outro, mas o ponto é que eu posso, o módulo desses autovalores é diferente de um de cada lado, obviamente, e se você está olhando essa ação, a ação aqui, A em P1 de C, tem pontos fixos que correspondem, obviamente, às direções estáveis pela ação, o projetivo, pontos fixos que eu vou chamar de U estrela, S estrela, com multiplicadores que são respectivamente lambda S estrela e lambda U estrela, lambda S quadrado e lambda U quadrado. Bom, ok, então, depois de lembrar isso, então, a primeira observação, eu estou fazendo agora a prova da proposição. Então, a primeira observação é de olhar e de ver que essa hipótese implica, de fato, que nesse intervalo, a matriz é hiperbólica. Por que isso? Você tem que considerar a ação sobre o P1 de R, sobre o círculo, e então, como você reconhece na ação no círculo que uma matriz não é elíptica, uma matriz não é elíptica se somente se ela tem ponto fixo no círculo. Então, você está, a hipótese aqui é que para todo θ nesse intervalo, o difeomorfismo do círculo definido por a star θ tem pontos fixos. Ponto fixo variando, mas tem ponto fixo no círculo. Mas agora, quando você deixa o θ variar, isso como função do θ está crescendo com relação a θ. Você está empurrando as coisas, o Rθ é uma rotação, que faz as coisas virar numa certa direção. Então, como família de difeomorfismo dos círculos, você tem que D sobre dθ de A star θ, considerado como difeomorfismo do círculo, é estritamente positivo. Então, de um lado, a hipótese diz que você está guardando o ponto fixo, e do outro lado, que
está crescendo essa família, isso implica que para todos os valores, de fato, não pode ser parabólico. Parabólico é quando você está na beira do conjunto onde tem pontos fixos. Então, se fosse algum momento na beira, essa propriedade iria forçar a matriz aqui a sair do local onde tem pontos fixos. Ok? Bom, então, de fato, podemos substituir essa hipótese por essa hipótese um pouco mais forte. Agora, o que está acontecendo? Então, eu vou considerar no espaço de parâmetro θ, eu tenho o ponto θ igual a zero, o intervalo de tamanho θ0, onde eu estou assumindo que a star θ é hiperbólica, e vou considerar, de fato, o disco no plano complexo, de parâmetro θ. Então, você observa o seguinte, quando você toma parte imaginária de θ positivo, trabalhando nessa parte do disco aqui, então, Rθ, quando você pensa nessa ação de Rθ em P1 de C, Rθ de Z está agindo como potência 2 de θz. É a ação de PSL2, de fato. Então, isso quer dizer, você vê que a métrica de Poincaré é contraída por um fator exponencial menos 2 interno. Isso quer dizer que quando você vai olhar esse produto, ainda nessa região, então estou olhando a métrica de Poincaré no disco unitário, que está contraído pelo Rθ, mandado dentro de si mesmo, enquanto os AI estão preservando. Então, os AI são isometrias de Poincaré, os Rθ estão contraindo. Então, no total, a métrica de Poincaré para esse produto vai ser contraída por um fator exponencial, contraída, isso é por Rθ. Agora, se eu estou olhando a mesma métrica de Poincaré, mas agora para o produto completo, o fator está ficando menos a potência n do fator anterior. Vou continuar aqui. Bom, isso quer dizer que se estou olhando o autovalor lambda U, então, autovalor instável, bom, eu vou ter o autovalor estável dessa matriz, cujo tal que corresponde a lambda S quadrado, cujo tal que vai satisfazer lambda S quadrado menor que exponencial 2n parte imaginária θ. Isso implica que no oposto o lambda U vai ser menor ou igual, desculpe, exponencial 2n parte imaginária θ. Então, eu vou tomando logaritmo, isso é lambda U de Aθ. Então, eu estou com lambda U de Aθ, logaritmo disso, superior a I2n imaginária θ. Mas agora, a hipótese
A hipótese está dizendo que nesse disco interno, isso era no demi-disco aqui. Obviamente, eu tenho um argumento simétrico na outra direção, e nesse caso eu vou botar um valor absoluto. Mas a hipótese está dizendo que a matriz fica hiperbólica no disco interno, porque na parte restante, isso é a hipótese aqui. E, obviamente, se é hiperbólico no disco interno, a matriz depende holomorficamente de θ, os autovectores vão depender holomorficamente de θ, e os autovalores também. Lambda U vai ser uma função holomorfe de θ nesse disco. Isso quer dizer que o logaritmo do módulo do autovalor, essa função, é uma função harmônica no disco. Então, eu posso deduzir que o valor no centro, que é por definição a média dos valores θ0, a média dos valores no círculo, e agora para esse valor eu tenho essa estimativa, para θ dessa forma, eu vou ter aqui aparecer alguma coisa que vai ser θ0 vezes o sin de t, fazendo a integral, vou obter de fato a estimativa que está aqui. Vou obter uma estimativa para o lambda U, e depois uma estimativa para a norma, que é exatamente a estimativa que está aqui. Você não está considerando um ciclo constante? Naquele caso, você Não, isso é perturbação. Rθ é usado para perturbar. Estou mostrando que o teorema do Arthur, isto é, eu estava mostrando que epsilon igual a HC. Então, eu estou assumindo no oposto, eu estou num ponto que não está em HC, e estou tentando perturbar para criar um produto elíptico. Então, estou dizendo, eu consigo perturbar os parâmetros, a perturbação é uma forma bem especial, tomando qualquer das matrizes e multiplicando pela mesma rotação. Isso é o tipo de perturbação que eu fiz. Ok? Bom, então, isso é a prova do teorema do Arthur. Agora, eu vou voltar nessas componentes só para indicar um pouco então, as componentes HF, F no monoide, para indicar qual é a combinatória dos núcleos estáveis e instáveis para os vários elementos do monoide. Bom, eu vou mais apresentar um exemplo e deixar você imaginar exatamente quais as regras, mas então, o monoide era gerado por as duas transformações seguintes. E M geral, então, é o monoide gerado por esses dois difeomorfismos do espaço de parâmetro. E M geral, se F é MM, eu posso escrever a imagem de AB vai ser dada por duas palavras de AB,
W0 e W. Então, há uma correspondência natural de M com os racionais no intervalo aberto 0,1. E os dois se correspondendo também com a estrutura de Farey. Então, em particular, a identidade, vou desenhar aqui, a identidade iria corresponder a 1 meio. Depois, F mais a 1 terço, F menos a 2 terços, e vai ser, bom, adivinha como vai continuar, F mais a 1 quarto, F mais F menos a 2 quintos, etc. Então, mais explicitamente, como vai ser a correspondência? Racional P sobre Q é o centro de Farey de um intervalo de Farey com extremidade P0 sobre Q0, P1 sobre Q1, onde quando você começa com 1 meio, você começa com o intervalo 0,1. Eu poderia também aqui, em vez de botar os racionais, botar diretamente os intervalos de Farey como correspondência contidos em 0,1, de fato. E a correspondência é tal que Q0 vai ser o comprimento. Eu vou escrever também W de AB para a concatenação dos dois, das duas palavras. Então, o comprimento de W0 vai ser Q0, mesma coisa aqui. Então, como é o centro de Farey, também vale isso. E os P são dados pelos números de B nas várias palavras. Isso para P0, P1, MW1 e PMW. Cada vez o número de B. Ok? Então, bom, no caso de P sobre Q, eu vou desenhar as coisas num caso especial, que é 2 quintos, que é, digamos, já bastante avançado para dar uma ideia de que está acontecendo, mas ainda não muito alto e a gente pode desenhar. Então, nesse caso, W0 é ABA, P0 sobre Q0, obviamente, é 1 terço, e P1 sobre Q1 é 1 meio. W1 é AB. W, então, obviamente, é ABA, AB. Então, vamos desenhar. Alors, eu começo botando abaixo. Alors, vou entrar não só essas 3 palavras, mas todas as permutações circulares dessas 3 palavras. Então, para começar aqui, eu vou escrever a permutação circular de W, que é a primeira por ordem alfabética, lexicográfico. Então, A, B, AB, no caso. Bom, alors, eu vou botar de um lado W1, do outro lado W0. Desculpe, de novo, a primeira, não W0, mas a permutação de W0 que fica a primeira por ordem lexicográfico, mesma coisa para W1, mas no caso é o próprio W1. Bom, de que lado eu boto, isso não tem importância. Se lembra que na componente livre, tinha de fato 2 componentes livres que estavam obtidas simplesmente por conjugação por elemento que reverte a orientação. Então,
É a mesma coisa aqui. Nós temos, digamos, vai ter a possibilidade de trocar a orientação. Então, eu vou decidir de botar a B nesse lado, mas isso, a outra componente iria trocar os dois. Depois, eu vou alternar, de fato, permutações circulares de W e permutações circulares de W0 e W1. W0 vai aparecer desse lado e W1 desse lado. Alors, aqui eu boto BA, que é a permutação W, que é última por ordem lexicográfico. Okay? Depois, então, aqui desse lado, eu vou ter, de fato, essa permutação, e desse lado, não, aqui, bom, se você olhar as primeiras permutações, elas ficam desse lado, e as últimas ficam desse lado. Isso é a regra geral. Alors, isso, no momento, eu botei as palavras. Agora, eu estou botando para cada palavra que eu desenhei, uma pequena geodésica. Eu estou passando no disco de Poincaré, e essa geodésica vai corresponder, de fato, à geodésica que está juntando os pontos fixos das matrizes correspondentes. Então, essas vão ser matrizes hiperbólicas, quando AB, obviamente, está na componente que está sob consideração. E, então, não, a coisa a lembrar é que ordem, de fato, sim, essa vai aqui, ok. Bom, então, as extremidades são os pontos instáveis, o ponto que atrai do ponto de vista projetivo, e os pontos iniciais aqui são os pontos, as direções estáveis. Isto é, se eu estou agora desenhando o core, eu pretendo que o core, eu vou usar core, alors, o core instável, então, isso vai ser o core instável, e a união desses 5 intervalos. Quanto ao core estável, é a união dos outros 5. Então, nesse caso, os cores, cada um tem 5 componentes alternadas, como deve ser. Então, falta indicar como as componentes vão, qual é a dinâmica nessas componentes. Então, bom, quando uma palavra acaba com A, você pode tomar a imagem por A e passar o A por... Você obter uma permutação circular botando o A para frente. Por exemplo, esses dois pontos vão para os pontos correspondentes de A a B a B. Isso, esse ponto vai para esse ponto e esse ponto para esse ponto. Então, em particular, bom, por exemplo, a imagem, então, por... Sim. Então, a imagem por A dessa componente é essa.
a imagem aqui. Então, isso é o A agindo. E, de fato, o ponto fixo do A é em algum lugar aqui. O ponto atraente do A. O eixo do A seria alguma coisa assim. Eu vou desenhar o eixo. Enquanto o B, eu estou desenhando accent sobre o U, e puis vai ser o deixo, e não vou sobrecarregar o desenho para botar accent sobre dos inversos sobre o S, mas é simétrico, obviamente. A accent do B, então a accent do B, desta vez, o ponto fixo do B fica por aí, o eixo do B seria assim, com o ponto instável aqui, e as imagens são assim, então vou botar no exterior. B está mandando essa componente que é fixa aqui, enquanto desse lado, vai ser, quando acaba com B, você vê que isso tem que ir para BAA, então vai para essa componente, que vai aqui. Ok? Então eu acho que agora... não, essa componente, desculpe. Essa componente vai para BA, que é a última. Então, essa vai diretamente para cá. Bom. Ok, então eu acho que eu não vou... temos uma descrição completa para qualquer P sobre Q das componentes e exatamente do jeito que elas estão permutadas por A e B. Mas eu acho que isso sugere suficiente como fazer no caso geral. Ok. Então, o que eu vou fazer agora nessa aula é mostrar dos teoremas que eu anunciei na segunda, é sobre o bordo das componentes. Primeiro, lembrar esse teorema. Então, o teorema estava dizendo o seguinte: então, se dado uma componente do conjunto de hiperbolicidade, então, dado um parâmetro na fronteira dessa componente, então, dos dois acontece, seja, que eu chamei um caso chamado periódico parabólico, seja não é exclusivo. Os dois podem acontecer no mesmo tempo. Periódico parabólico, isso quer dizer que existe X, K, alors X é um ponto M sigma, e K o inteiro, tal que sigma X é periódico de período K, e o produto correspondente é parabólico. Alors, parabólico no sentido admitindo também mais ou menos identidades. Parabólico no sentido que o traço tem um valor absoluto 2, ou conexão heteroclínica, quer dizer, desta vez, existem dois pontos periódicos, oui, e um terceiro que vai realizar a conexão. Então, três inteiros K, L, M. Alors, sigma K, X, K é o período de X, L é o período de Y, e M é o comprimento da conexão, digamos, isto é, Z pertence a
variedade instável do x local e também a imagem inversa da variedade estável do y. Outros termos. E, alors, finalmente, quando você aplica a matriz AM de Z ao vetor instável do x, mais exatamente da matriz correspondendo à órbita do x, você obtém o vetor estável do y. Isso que é conexão heteroclínica. Bom, então, dos dois tem que acontecer no bordo de qualquer componente. De fato, já vimos um resultado mais preciso no caso do shift com dois símbolos, onde, digamos, seja C é uma componente principal, e quando você é na componente principal, de fato, é uma das matrizes que tem que ficar parabólica, não um produto, é diretamente uma das matrizes que tinha que ficar parabólica, ou duas direções, uma direção estável de uma das matrizes e uma direção instável de outras matrizes que tinha que coincidir. Então, o M estava igual a 0, não tinha essa parte, e o K e L era igual a 1, era pontos fixos. De fato, em geral, que a gente vai ter é que os K, L, M que aparecem nessa prova é um complemento do teorema, é um complemento importante. São sempre menor que uma constante que depende só da componente. E que depende basicamente da combinatória do número de componentes dos núcleos estáveis e instáveis na componente. Voltando no caso do subshift com dois símbolos, então, você tinha o caso da componente principal ou o caso das outras componentes. Todas as outras componentes eram obtidas a partir das componentes livres, tomando essa pré-imagem por o elemento do monoide. Mas, então, no caso do componente livre, então, também no caso das pré-imagens, você pode esquecer desse caso. Só tem que acontecer no bordo e só um produto que faz. De fato, para as componentes livres iniciais, uma das três matrizes AB e AB tinha que ficar parabólica. Então, em geral, por exemplo, na componente 2500 que eu vi, seria uma das três matrizes, uma dessas três matrizes aqui que tem que ficar parabólica. Então, é um pouco mais preciso que essa asserção, dependendo da componente que você considera, você pode explicitar exatamente o que pode acontecer. Então, isso é um resultado válido para qualquer shift, qualquer subshift de tipo finito, mas como eu já fiz para o critério de multicone, para não complicar a demonstração usando muitos índices, eu só vou indicar aqui a prova no caso do subshift completo, mas qualquer número de símbolos. Ok, então, prova para shift completo. Então, tem dois pequenos lemas iniciais que, de qualquer jeito, são interessantes por si mesmos. Que vão descrever o bordo dos núcleos estáveis e instáveis. Eu vou enunciar para o núcleo instável. Então, primeiro, digamos, o lema é preliminar para o lema seguinte, aqui. Estou dizendo se X é um ponto que está no bordo do núcleo instável. Então, aqui eu estou com uma matriz alfa, no momento simplesmente no local de um conjunto de hiperbolicidade. Então, eu posso definir
o núcleo instável e o núcleo estável. Eu tomo ponto X, o V, talvez V uma notação melhor, desculpe, V no bordo do U. Então, existe alpha, índice tel que a imagem inversa de V pertence de novo ao bordo do U. O lema seguinte vai dizer o que isso implica sobre a fórmula para os pontos do bordo, mas bom, pela definição do núcleo instável, o núcleo instável foi obtido, vou lembrar a definição para um pequeno desenho, digamos, tomando os conjuntos KU, que é o conjunto de direções instáveis quando o X, ponto X no subshift está variando, KS, o conjunto de direção estável, e depois saturando, isto é, tomando, saturando, completando união finita de intervalos, aqui seria, pode ser ponto, excepcionalmente, aqui, alternando, assim. Então, em particular, ponto que está no bordo do núcleo instável tem que ser no conjunto KU. Então, é da forma EU de certo ponto X. E eu vou chamar X menos 1, o símbolo que aparece em posição menos 1 na sequência X, de alfa. Então, obviamente, a alfa menos 1 de V, o ponto que eu vou considerar, no momento eu sei que ele é igual a EU de sigma menos 1 de X, por definição, de direção instável, invariância da direção instável, então ele está em KU. Do outro lado, eu vou usar a caracterização seguinte dos pontos do bordo de U, que segue imediatamente da definição. Se V, dizer que V é ponto do bordo de U é a mesma coisa que dizer que existe. Alors, tem que distinguir aqui o bordo à direita ou à esquerda. Eu estou fazendo o desenho pensando que U é desse lado. Mas, então, nesse lado, de encontrar ponto WMKS, V sendo KU, tal que V, o intervalo VW não encontra, aberto, não encontra KU. Isso, o V nesse desenho seria aqui. E você poderia tomar o W por aí. Bom, isso é. Então, se você vê. Isso é uma condição necessária e suficiente para V, de fato, estar no bordo do U. Mas, se isso acontece, eu posso tomar a pré-imagem dessa figura por A alfa. Agora, o KS é invariante por todos os inversos. Então, esse ponto aqui, de fato, está em KS. Bom, esse vector, esse ponto aqui, acabei de ver que era em KU, eu escolhi de fato, eu escolhi o alfa para isso. Mas uma vez que você tem essa situação, não pode ter ponto, se tivesse ponto em KU aqui, como você tem
alpha KU contido em KU, a imagem desse ponto aqui seria um KU. Iria contradizer essa propriedade. Ok? Então, esse intervalo alfa menos 1 V não encontra KU, e isso implique que, de fato, isso implique a conclusão do lema. Ok? Agora, iterando o lema, você obtém imediatamente uma forma para os pontos. Acho que eu vou apagar essa. Para os pontos do bordo de U. O lema 2. Se V pertence ao bordo de U, então existe Y, não, o X que eu prefiro aussi, X M sigma K positivo com sigma K de X igual X. Alors, de fato, il existe M et Z menos, enfin Z, deixa eu ver a notação. Ah non, mais pour dire M et Z0, Z menos 1. Enfin bon, sim, tudo bem. Então, deixa eu escrever isso, tal que X, V, est obtido a partir da direção instável da órbita de X, aplicando o produto. Alors, porque o Z, o ponto Z, tem o mesmo passado que o X, e como eu vou iterar M vezes aqui, que importa são as coisas que vêm depois não entram nessa matriz. Então, essa matriz aqui é o produto A ZM menos 1 até A Z0. Bom, isso é bastante claro a partir daqui. Eu vou exprimir V por uma primeira matriz A I0. Então, alors V vai ser V0. Aplicar uma primeira vez o lema 1 para exprimir isso como A0 V1 com de novo um ponto no bordo do U. E continuar assim. Alors, continuar assim, mas precisamente, já que eu estou com pontos no bordo de U, é sempre o mesmo lado do bordo. O argumento aqui era claro, eu não escrevi isso, mas se eu estava no bordo à direita, o ponto aqui também vai ficar no bordo à direita. Isso era claro porque isso depende do lado que eu estou procurando do W. É a mesma coisa para o bordo à esquerda. Então, você vê que existe. Alors, eu esqueci de precisar aqui, eu volto já. Existe K. Alors, K vai ser. Enfin, existe M, primeiro, que vai ser estritamente menor que o número de componentes do U e K que
qui vai ser no máximo o número de componentes de U, tel que VK, VM, igual VM mais K. Você começa a ver V0, V1, V2, que são extremidades, digamos, à esquerda, das componentes de U. Ok? Então, você vai ter que repetir, já que tem um número finito, e você repete, bom, está indicado assim, com alguns inteiros M e K. Alors, de fato, eu tenho que dizer aqui, que é importante nesse lema 2, de dizer que K é menor, é no máximo o número de componentes de U, e M é também, desta vez, estritamente menor que o número de componentes de U. Bom, então, você tem essa situação, mas, bom, isso é claro que ter essa situação, isso implica que VM e U. Bom, VM foi realizado como VM mais K, então, como A, IM mais K menos 1 de VM. E, então, o X corresponde a esse período aqui. Estamos em U, então é necessariamente a direção instável. Esse produto é hiperbólico, esse vetor é próprio, e como estamos em U, tem que ser a direção instável. Então, o VM fica igual a esse vetor, X sendo essa órbita periódica, e depois as primeiras iterações correspondendo a I0 até IM menos 1, correspondem a essa escolha a M de Z, enfin, a esses símbolos aqui. Só que escritos na ordem oposta. Ok. Então, bom, estamos quase prontos para a prova do teorema. Então, eu vou assumir por contradição que a K de X não, então, assume que a primeira possibilidade no enunciado do teorema, o caso periódico parabólico, não está acontecendo. Isto é, assume que a K de X não é parabólico se sigma K de X é igual a X e K é menor que o número de componentes em U. Esse número é uma constante que depende da componente. Dentro da componente, o número de componentes dentro da componente C, o número de componentes de U fica constante. Uma certa constante que depende da componente considerada, em sob consideração. Então, assumo que isso acontece. Então, eu vou definir dois conjuntos, U estrela e S estrela, que são todos pontos dessa forma, de fato. Eu reescrevo o conjunto de pontos AM de Z U a K de X, onde sigma K de X igual X, Z é a variedade local de... Então, isso só implica um número finito de possibilidades. Isso depende dessas componentes aqui. K
é menor que o número de componentes de U e M também. Estritamente. Então, exatamente os pontos que acontecem aqui, eu não pretendo que todos esses pontos estão pontos na beira do U, mas com certeza os pontos no bordo do U, enquanto U é parabólico, enquanto U é hiperbólico, os pontos no bordo do U são dessa forma. Eu vou definir também essa estrela do mesmo jeito. Alors, como eu não usei ainda essa, eu vou dar a definição. Obviamente, o lema 1 e o lema 2 temos uma versão para o núcleo estável, e a conclusão é que você pode escrever os pontos no bordo do S dessa forma, onde desta vez, bom, Y é periódico de período L, e desta vez P é negativo, menos o número de componentes do U, P é negativo, e também L continua sendo dominado pelo número de componentes. Z, desta vez, está na variedade estável local do Y. Então, não é U. Ok? Então, a conclusão, conexão heteroclínica, e a conclusão que, de fato, esses dois conjuntos vão se encontrar. Estava dizendo, bom, eu posso sempre passar um ponto desse lado para reformular como a coincidência de dois pontos, um ponto dessa forma com um ponto dessa forma, como uma conexão heteroclínica. Então, isso é a afirmação, porque comecei afirmando a primeira possibilidade não estava acontecendo. Então, eu vou assumir por contradição que a intersecção é vazia. Isso para um ponto, por um alfa, que está na beira da componente C. Alors, a contradição está obtida por passagem no limite a partir de pontos que estão no interior. Então, eu escolho parâmetros MC que convergem quando I vai para o infinito para meu parâmetro no bordo. E vamos ver o que está acontecendo. Então, eu posso definir para cada I eu posso definir o estrela de I, essa estrela de I, exatamente do mesmo jeito. A mesma definição, mas com as matrizes perturbadas. Então, o lema 2 é crucial pelo seguinte: ele está dizendo que o U de I, isto é, o núcleo instável para as matrizes perturbadas, aqui, para I finito, eu estou no conjunto de hiperbolicidade e, além do mais, na componente considerada. Então, eu posso considerar o núcleo correspondente e, como o delta U, então, o que eu tenho? Eu tenho que o U star I é contido no U de I, óbvio por essa definição. O U de I é invariante positivamente e contém todas as direções instáveis. Então, e também ele contém o bordo. Isso é o lema 2. Então, isso quer dizer que eu posso recuperar o U de I só olhando o estrela. U de I,
complemento de U de I é a união das componentes, é sempre a mesma definição, do complemento de U estrela de I, que encontra essa estrela de I. É a mesma definição a partir de KU, KS, aqui, que estou fazendo a partir de U estrela e S estrela. Bom, a propriedade vital é essa. Mesma coisa, bom, uma propriedade simétrica para o S. Bom, não, deixa eu apagar isso. Agora eu deixo I ir para o infinito. Então, U estrela de I para a topologia de Hausdorff, no caso são conjuntos finitos, vai para U estrela, pela definição, tudo depende continuamente das matrizes, porque o K é limitado aqui. K é limitado, M é limitado, não acontece nada de sério, o S estrela também. Isso quer dizer que, se eu estou usando a mesma definição, agora, desculpe, o fato de raciocinar por contradição está dizendo que eu posso usar a mesma regra, enfin, digamos, a mesma, para define U como sendo complemento de U e a união das componentes do complementar de U estrela que encontra S estrela. Eu estou precisando de o star e S star ser disjuntos para essa definição funcionar. Então, fazer S, obviamente, a definição simétrica. Então, quando eu vou passar do limite, essa definição passa no limite, e eu vou ter convergência desses dois para US. Então, esses US vão ser compactos disjuntos, não vazios, número finito de componentes conexos e alternados. A propriedade importante é a propriedade de invariância, que falta para... E a invariância vai seguir dessa propriedade. Eu tenho que a alfa de I, de U de I, é contido em U de I. Então, passando no limite, eu vou ter que a alfa de U é contido em U. E propriedade simétrica que é alfa menos 1 de S contido em S. Então, agora eu posso concluir, já que eu encontrei dois compactos disjuntos não vazios alternados, com a propriedade de invariância que está aqui. Então, como eu enunciei a vez passada, isso implica, de fato, que o alfa pertence ao conjunto de hiperbolicidade que contradiz isso. Okay? Então, isso quer dizer que uma das hipóteses seja de não ter ponto periódico parabólico ou essa propriedade aqui não podia ser satisfeita. Ok.
Então, isso dá a prova do teorema. Corolário. Alors, sim, duas coisas, desculpe. Uma primeira é que eu não enunciei, mas eu vou dizer agora, essa conexão, bom, o caso parabólico é simplesmente assim, parabólico. No caso da conexão heteroclínica, é realmente heteroclínica. Então, digamos, um pequeno complemento. Então, eu tinha essa a M de Z U de AK de X igual S de AL de Y, tout ça afirmando que aqui as órbitas de X e Y são distintas. Não. A conexão não pode ser uma conexão homoclínica da mesma órbita de uma órbita paralela mesma. Por quê? Porque senão, se você tivesse a mesma órbita, depois de fato talvez trocar um pouco o Z, você poderia pensar que você tem a mesma matriz. Isto é, você teria que, chamando essa matriz de B, você teria a situação onde uma certa matriz B, aplicado, que é um produto dos geradores dos alfa I, aplicado a outro produto A correspondendo a essa matriz, seria a direção estável. Mas isso, eu pretendo que isso não pode acontecer, porque isso implica que o limite, quando n vai para o infinito da traje de B a potência m, é zero. Se você pensa numa base onde SA e UA, o SA, depois de A potência M, vai exponencialmente para zero. Então, o que acontece com B, de qualquer jeito, é um termo exponencialmente pequeno, enquanto o B, ele vai crescer exponencialmente, mas depois ele está jogado no S, então não tem termo diagonal. Ok? Então, de fato, você tem isso, e isso implica que B a potência M é elíptico, se M é grande. Isso não é possível quando você está na beira de uma componente do conjunto de hiperbolicidade. Ok. Então, agora eu dei como corolário do teorema que eu acabei de provar, e expliquei que um corolário importante é que a componente C, que eu considerei, de H, ou cada componente C de H é também o bordo, é semi-algébrica. Então, isso vai ser uma consequência imediata do teorema e de algumas propriedades elementares dos conjuntos semi-algebraicos. Então, estou realmente mais fazendo algumas lembranças sobre conjuntos semi-algebraicos. A prova vai ser de algumas linhas depois de lembrar esses fatos básicos. Então, conjuntos semi-algebraicos vai ser tudo Rn. Então, a classe dos conjuntos, eu vou abreviar assim, semi-algebraicos, e a menor de Rn,
argument, e a menor que contém os conjuntos da forma P maior que zero, dizemos, onde P é um polinômio, com coeficientes reais, obviamente, e estável por intersecção finita, união finita e complementação. Isso é uma definição de um jeito equivalente e dizer que X é semi-algebraico, uma definição direta, se você quiser. Se você pode escrever X na forma seguinte, então é uma união de uma intersecção de, aqui tem conjuntos onde você bota equação, PIG igual zero. Bom, as equações você obtém a partir desse, olhando P maior que zero, P menor que zero, e tomando o complemento. Enfin, menos P maior que zero, tomando o complemento. E puis depois, outros polinômios, aqui um caso, digamos, aqui a forma geral de um conjunto semi-algebraico. Alors, então, três fatos básicos importantes. O primeiro, deixa eu checar, não esquecer nenhum. Sim. O primeiro é um teorema de Tarski-Seidenberg que diz que a união à imagem de X semi-algebraico Rn mais 1 pela projeção canônica de Rn mais 1 sobre Rn, esquecendo da última coordenada, é semi-algebraica. Bom, eu não pretendo provar isso, dando propriedade. Depois, o fecho, o interior, a fronteira de X semi-algebraicos são também semi-algebraicos. E última propriedade básica que eu vou precisar é que se X é semi-algebraico, então o número de componentes conexos de X é finito e cada componente é semi-algebraico. Bom, então eu tenho o suficiente para mostrar o corolário. Vai ser bem fácil, hein? Então, o primeiro fato é que SL 2R, o espaço de parâmetro, como subconjunto de R potencial 4n, é semi-algebraico. De fato, aqui é algebraico. Mas... Bom. Depois, eu vou considerar dois subconjuntos em particular. O primeiro é diretamente, é suma.
vai ser o conjunto de alfa aqui. Então, os conjuntos vão ser semi-algebraicos em R4n, mas o alfa está dentro desse primeiro conjunto semi-algebraico. Então, o conjunto dos alfa tel que existe x sigma k menor que o número de componentes de U. Essa constante que depende da componente conexa sob consideração, com sigma 4x igual a x e o traço do produto a 4x, então, algum produto das matrizes que estão aqui, algum produto que é mais ou menos 2, esse conjunto é semi-algebraico. Isso porque é uma união finita para cada x, com alguma coisa assim, uma equação aqui, uma equação polinomial nos coeficientes das matrizes. Então, é uma união finita de conjuntos algebraicos assim. Então, isso, obviamente, vai corresponder à parte de periódico parabólico. A outra parte alors, é um pouco mais subtil, no sentido que eu tenho que passar primeiro para um conjunto um pouco mais complicado, onde vai ter para a matriz alfa, mas também várias coisas aqui. Então, é o conjunto onde as matrizes são MSL2, mas depois lambda, mu estão reais e W1, W2 são vetores R2. Alors, tel que, não é surpreendente, eu vou pedir que existe um K, L, M, X, Y, Z, tel que, alors, então, sigma 4x igual x, sigma L, Y igual Y, Z pertence ao sigma M de A, eu sempre esqueço em que ordem que eu tenho que botar isso, então eu prefiro checar. Sim. Sigma menos M de WS log Y intersection WU log X. Alors, ele não acabou. Sim, o KLM tem as limitações usuais. Alors, aqui é 2, se você se lembra como a conclusão, que tinha que comparar U estrela e S estrela. Então, tal que, alors você está dizendo que AK, o W1 é vector próprio da matriz A4x com autovalor lambda. O W2 é autovector da segunda matriz com autovalor mu. A matriz AM de Z transporta W1 para W2. E, finalmente, você tem que pedir que lambda seja de módulo maior que 1, que eu vou escrever assim para escrever desigualdades. Mu é de módulo menor que 1, isso vai garantir que, de fato, W1 é o vector instável e W2 o vector estável. E não, falta escrever
que é realmente o vector autovector. Então, é diferente de zero, que por causa da segunda relação implica que W2 também é. Então, se você pensa minutinho nessas relações, vai se ver que são relações com relação às coordenadas, às componentes dessa alfa, as componentes do W, é tudo polinomial. Então, tem desigualdade aqui, complemento aqui, etc. Mas está dentro das regras que eu indiquei para conjunto semi-algebraico. Então, vai se ver que como subconjunto desse grande produto aqui, S2 é semi-algebraico. Então, depois você usa S3, bom, que é a imagem de S2, esquecendo, projetando sobre lambda mu W1, W2, isto é, conjunto de matriz tal que existe, lambda mu W1, W2, satisfazendo isso tudo. Então, essa imagem vai ser ainda semi-algebraica pelo teorema de Tarski-Seidenberg, que está aqui. Ok? Então, finalmente, união S3, a união dos dois, é semi-algebraico. Ok, então, finalmente, vai se concluir o corolário aqui. Porque se você está olhando o complemento y de S1 união S3, y é semi-algebraico. É o complemento de um conjunto semi-algebraico. Mas y sendo semi-algebraico, você usa a propriedade que eu apaguei, infelizmente, que cada componente y tem um número finito de componentes conexas e cada componente de y é semi-algebraica. Mas do outro lado, o teorema está dizendo que C é uma componente de y pelo teorema. Então, vai se concluir que C é uma componente semi-algebraica e também que, por essa propriedade aqui, que a fronteira de C também é semi-algebraico e o fecho também. Okay? Então, isso conclui o corolário. Ok? Bom, eu acabei um pouco mais cedo. Eu não vou continuar muito hoje. Eu vou só vagamente indicar que eu vou fazer na segunda, onde eu vou continuar nessa direção ainda na segunda, mas vamos estudar, num certo sentido, um exemplo mais específico na segunda, que é ligado às conexões heteroclínicas. Uma das consequências, dos resultados sobre shift, o shift com dois símbolos, é que as componentes estavam indo para o infinito. Isto é, um compacto só podia encontrar o número finito de componentes conexas. Isso já é falso, e vamos ver como é falso, para o shift com três símbolos, digamos, e de fato vamos considerar a situação seguinte. Eu começo com duas matrizes que estão na componente livre digamos com traço positivo.
Então, a geometria era essa. Então, aqui é UBA. E eu vou adicionar uma terceira matriz. A terceira matriz vai tipicamente fazer alguma coisa assim. Então, alors, digamos, forte o suficiente para estar no conjunto de hiperbolicidades. Isto é, de fato, no caso, os núcleos estáveis e instáveis, então o núcleo instável vai ter duas componentes, uma que vai de, alors, depende onde é, oui, o A até o C, depende, oui, onde, oui. Ah oui, não, eu não fiz a direção errada, desculpe. Ah, eu tenho que indicar, de fato, onde isso vai ser o ponto C ou B. Então, uma componente tipicamente vai ser assim, e a outra componente vai tipicamente daqui até, alors B ou C, onde está o B? Oui. Esse ponto aqui poderia... Não, esse ponto vai aqui. Não, desculpa, então. Não. Uma componente que poderia ir até B ou C aqui. Isso depende. Bom. E temos outra componente pelo S. Desculpa, a parte do núcleo estável também tem duas componentes. O importante é que, então, as duas componentes, pelo A, as duas vão aqui, pelo C, as duas também vão aqui, mas pelo B, as duas vão aqui. Quando você está tomando os inversos, as duas pelo A menos 1, vão aqui, mas se você iterar por B menos 1 ou C menos 1, as duas vão aqui. E basicamente, a componente aqui, que eu desenhei, corresponde à componente não principal, mais simples, já que temos só duas componentes, com três matrizes. Ok? E então, no bordo, alors, eu não estou dizendo, eu vou ficar mais preciso a próxima vez, mas vamos ver que uma parte, então, vamos chamar essa componente de C. Vamos ver que uma parte do bordo de C, em parte, alors, sabemos que várias coisas, a priori, pode ser matriz periódico-parabólico, conexão heteroclínica, mas uma conexão heteroclínica explícita que vai acontecer é essa aqui. Ok? C é a terceira matriz, desculpe. Agora eu tenho... Oui. Ok. Vou chamar de C. A componente vai se chamar C assim, e a matriz é C. Alors, desculpe. C é uma componente, mas é também a terceira letra do alfabeto, depois de A e B. Então, de fato, eu vou chamar de C a componente, então, e isso é a conexão heteroclínica. Então, é a mais simples
que você pode escrever uma vez que você realmente usa a matriz aqui. A gente já viu conexão heteroclínica no caso das componentes principais, onde não tinha nenhuma matriz, isto é, M era igual a zero. Mas agora vai ter realmente uma matriz C que vai poder variar. Isso que é a coisa boa, a identidade é difícil de mexer. E vamos ver o que está acontecendo, então, do outro lado do bordo. Então, tem uma componente C, tem um ponto agora na fronteira, um ponto A0, B0, C0, onde, de fato, C0 ou A0, não, ou B0, esse A0. Alors, de fato, isso, vamos olhar o que está acontecendo C desse lado, o que está acontecendo aqui. E isso vai depender, de fato, das forças da matriz, enfin, das forças, vai ser mais explícito. Mas vai acontecer várias possibilidades. Ambas são abertas em termos de ponto na fronteira. Então, são dois fenômenos abertos. Pode acontecer que, digamos, a vizinhança de A0, B0, C0, donc, primeira possibilidade. E, de fato, a união da parte de C, então V, essa vizinhança, uma parte que está na componente, uma parte que é a fronteira, e o resto que, de fato, é no local de elipticidade. Então, a gente perde completamente qualquer tipo de hiperbolicidade do outro lado, enfin, hiperbolicidade uniforme, mas existem produtos elípticos na vizinhança inteira desse lado. Do outro lado, pode também acontecer, e não pretendo, de fato, que isso faz, que eu vou cobrir todos os casos. Eu estou só dizendo que a gente vai exibir esses dois fenômenos para a mesma componente e o mesmo ponto de saída, digamos. Existe também uma acumulação, então, A0, B0, C0 é acumulado por componentes distintas de H, tal que o número de componentes conexos dos núcleos que correspondem. Alors, componentes conexos, vamos chamar CI aqui. Tal que, se você olhar o núcleo instável correspondente a essas componentes, o número de componentes conexas vai para o infinito. Então, em particular, essas componentes vão ser distintas, já que... Então, de fato, a gente vai analisar uma família ou um parâmetro, e a situação vai ter realmente assim, com componentes CI distintas se acumulando. Ok, bom, obviamente um fenômeno novo que, como eu lembrei, não podia acontecer para o shift com dois símbolos, e que vai acontecer. Bom, eu acho que para hoje eu acabei o que eu estava planejando falar. Então, eu não sei bem ainda se eu vou... eu certamente vou ainda falar disso na segunda, e depois eu vou bascular para o terceiro tópico desse curso,
que é bifurcações homoclínicas, o trabalho conjunto com o Jaco, seja na quarta, seja na sexta da semana que vem, isso vai depender um pouco se eu consigo acabar na segunda esse tópico atual. Ok, obrigado.